Graça e paz, irmãs e irmãos. Hoje eu fui escolhida para a devocional dessa semana. Então eu escolhi a passagem de Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E a despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque era vento e era contrário. Mas à quarta vigia da noite dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo, por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Queridos irmãos e irmãs, essa passagem me volta ao tempo que eu era criança, deveria ter uns 12 anos, estava me preparando na igreja. Então eu era da igreja católica, né? Como os irmãos muitos sabem disso. E eu não tinha conhecimento da palavra do Senhor, da Santa Bíblia. Então foi um momento em que eu comecei a conhecer o Senhor Jesus, porque a gente na igreja católica, a gente só ouve o padre falando, que vem naquela folhinha, e a gente só ouve, mas a gente não tem conhecimento da Bíblia. E foi nesse momento que eu conheci essa passagem, que a minha mente sentiu a vontade de saber, conhecer sobre o Senhor Jesus. E naquela época a gente não tinha Bíblia. E com o passar do tempo eu comecei a conhecer a palavra e aceitei o Senhor. E aí a partir daí a mente da gente se abre para conhecer como é maravilhoso conhecer o Senhor. Ter o conhecimento, não ser guiado por pessoas, mas sim guiado por Deus, que é o nosso mestre, é o nosso Salvador, que se deu naquela cruz por amor de nós. Então, é muito maravilhoso ouvir essa passagem, porque ele duvidou, Pedro não acreditou que ele estava andando. O medo veio sobre ele, como agora muitas coisas acontecem, as pessoas se afastam do caminho do Senhor por medo disso, por medo daquilo, mas a gente tem que se agarrar a esse conhecimento que o Senhor nos dá e libertarmos de todo medo que invade o nosso coração, a nossa mente. Então, irmão, a minha meditação nesse dia, nessa semana, é para que vocês possam ter fé, acreditar, não ter medo, mesmo que o medo chegue, a doença, o desemprego, mas creia num Deus maravilhoso que está olhando por nós todos os dias e cuidando de nós. Então, essa é a minha pequena ministração para vocês. Eu não sou uma teóloga, mas o conhecimento que eu tenho foi que o Espírito Santo me deu. O Espírito Santo é o nosso ajudador, que vem em nossas vidas, que cuida de nós, que nos faz lembrar. Então, tudo que a gente estuda na Bíblia, na palavra, o Espírito Santo está nos movendo ao conhecimento. E é esse conhecimento. Então, irmãos, eu peço desculpa se
não foi aquilo que vocês gostariam, mas foi feito com muito carinho e amor. E que Deus, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo estejam brilhando nas suas mentes, nos seus corações. E tudo que, muitas bênçãos eu desejo a cada um que esteja ouvindo essa pequena ministração. Obrigada, fica com Deus, uma boa semana.